A fórmula infalível de Ana Beatriz para acalmar sua mente em minutos. No título eu uso a palavra infalível, porque essa sequência simples costuma ajudar muitas pessoas. Ainda assim, resultados variam de pessoa para pessoa e não substituem cuidado profissional quando necessário. Sua cabeça não desliga? Sente o peito apertado como se algo estivesse empurrando para dentro? A respiração curta e os pensamentos girando numa velocidade que você não reconhece como sua? Quando foi a última vez que você realmente se ouviu, sem tentar consertar nada, apenas observou o que estava acontecendo dentro do corpo? Se essa pergunta já acendeu alguma lembrança desconfortável, fica comigo agora. Vou te apresentar um jeito direto, prático, que eu uso com pacientes e clientes. São 4 movimentos que, juntos, funcionam como uma pequena sequência de emergência para sua mente. É curto, dá para fazer em pé num ônibus, sentado numa reunião, antes de dormir, dentro do carro, e pode ser repetido quantas vezes for preciso. Antes de seguir, me conta nos comentários, qual sensação costuma disparar sua mente? Aperto no peito, garganta seca, pensamento acelerado, calor no rosto? Escreve aí, isso ajuda a gente a perceber que não está sozinho nessa. Você não está quebrado. Muito do que você sente tem nome e sentido no corpo. Quando o seu sistema registra uma ameaça, que pode ser um pensamento, uma lembrança, um e-mail não respondido, ou até uma notícia, algo chamado amígdala age como um alarme. A amígdala é uma parte primária do cérebro, responsável por detectar perigo e acionar respostas rápidas. Ela não analisa com calma, ela reage. O resultado é um estado de alerta. Coração acelera, respiração fica curta, músculos tensionam. Do outro lado, existe um caminho de retorno para o equilíbrio, que passa, entre outras coisas, por um nervo que você não vê, mas que faz muita diferença: o nervo vago. Ele comunica o cérebro com o corpo, e ajuda a desacelerar esse alarme quando acionamos certas sinalizações, como a respiração consciente. Pensar em tudo isso de forma técnica ajuda, mas eu prefiro uma imagem. Imagina um motorista no volante frenético porque luzes do painel acenderam. A amígdala é o alerta que grita problema. O corpo é o carro que sente o solavanco. E a respiração é o freio que você consegue acionar para reduzir a velocidade. A sequência que eu chamo de 1 minuto de presença coloca a sua atenção do piloto automático para as coisas que conseguem acalmar o painel, passo a passo. A promessa é simples: 1 minuto de prática intencional para reduzir o alarme interno. Não digo que vai apagar todo o incômodo para sempre, nem que resolve todas as crises, mas muitas pessoas relatam diminuição imediata do aperto e um retorno ao controle quando repetem essa sequência. Vamos aos 4 movimentos que compõem essa fórmula: percepção, nomeação, condução da respiração e criação da âncora. Vou explicar cada um e depois te guiar numa prática completa. Percepção. Primeiro, permita-se notar. Onde está a atenção agora? Ombros, peito, mandíbula, mãos? Não tente mudar nada ainda. Só localize. Esse movimento simples desloca sua atenção dos pensamentos para o corpo. E aqui mora um ponto essencial. Nossos pensamentos alimentam o alarme. Quando a atenção sai do motor das ideias e pousa no corpo, parte da energia do ciclo de ansiedade se quebra. Nomeação. Depois de perceber, dê um nome ao que encontrou. Pode ser aperto, peso, nó, pressão, nervosismo. Dizer para si mesmo, estou sentindo aperto no peito, faz mais do que rotular. É como sinalizar para a amígdala que aquilo foi visto. A ciência e a experiência clínica mostram que nomear emoções diminui a reatividade cerebral. Quando aquilo que está disparando o alarme é reconhecido, o alarme tende a baixar a intensidade. Condução da respiração. Agora leve a respiração para onde está a atenção. Imagine que a sua inspiração cria espaço, trazendo um pouco de leveza para aquela área, e que a expiração libera o que já não serve. Não precisa forçar um padrão complexo. Respira com consciência, guiando a atenção para o peito ou a área tensa. A respiração é a alavanca mais direta que temos para ativar o nervo vago e reduzir o estado de alerta. Quando respiramos de forma mais lenta e intencional,
nosso ritmo cerebral tende a deslocar-se de um padrão acelerado para um mais calmo. Âncora emocional. Por fim, escolha um gesto discreto e uma frase curta que transmitam segurança. Pode ser um toque leve no pulso, encostar 2 dedos na clavícula, apertar o polegar e o indicador, ou simplesmente pousar a mão sobre o coração. Combine com uma frase curta, mental ou em voz baixa, como estou seguro, posso lidar, isso vai passar. Ao repetir essa sequência, o gesto e a frase começam a se associar com a sensação de calma. Com o tempo, o gesto sozinho pode ativar a resposta de segurança mais rápido do que a tempestade de pensamentos. Agora te convido para experimentar comigo. Aqui, agora. Se estiver em um lugar onde é seguro e possível, senta-se ou permanece de pé com os 2 pés no chão. Sente as mãos apoiadas, permita que sua postura fique estável. Se estiver dirigindo ou em situação de risco, não comece a prática. Adie para um momento seguro. Se em qualquer etapa sentir tontura ou falta de ar, retorna à respiração normal e interrompe a prática. Está tudo bem. Observe isso com gentileza. Primeiro ciclo guiado. Percepção. Perceba onde há tensão. Pode ser no peito, nos ombros, na mandíbula. Não tem que mudar nada agora. Apenas note o lugar exato e como essa região se comporta. É como um nó, uma pressão, um aperto que vai e vem? Se sua mente tentar argumentar, devolve a atenção com suavidade ao corpo. Nomeação. Dê um nome à sensação. Diz mentalmente aperto, peso, nó, calafrio, calor. Escolha a palavra que melhor descreve. Repete essa palavra 1 ou 2 vezes, como se contasse para alguém. Aperto. Condução da respiração. Agora leva a respiração para essa área. Inspira pela narina, sentindo um leve alargamento onde está a tensão. Expira, imaginando que a respiração abre um espaço. Não force a respiração, apenas a leveza de direcioná-la. Por alguns momentos, deixe a respiração guiar a sua atenção para a área tensa. Se a mente pular para pensamentos, percebe isso e traz a respiração de volta. Âncora. Escolhe um gesto discreto. Pode ser encostar o polegar e o indicador, segurar a própria mão ou repousar a palma sobre o peito. E uma frase curta que traduz a segurança. Enquanto mantém o gesto, repete a frase como um lembrete. Estou aqui, posso respirar. Aqui está seguro. Sente como a combinação do gesto e da frase cria um ponto de aterramento no corpo. Respira mais uma vez com atenção e, quando se sentir pronto, abre os olhos, se os tiver fechado, e observa como sua sensação mudou. Pode reduzir o aperto, pode não ter mudado muito, qualquer resposta é válida. Esse foi um ciclo completo. Muitas pessoas já notam uma mudança mínima, que no entanto é suficiente para retomar escolhas mais conscientes diante do estresse. Outras precisam de mais repetição ao longo do dia para perceber diferença significativa. Não é um esquema mágico, mas é uma ferramenta prática que desloca a sua atenção do pensamento para o corpo e sinaliza segurança ao sistema nervoso. Deixa eu te contar 2 pequenas histórias para você perceber como isso funciona no cotidiano. Primeiro, a história de Mariana, que trabalha com atendimento ao cliente e várias vezes ao dia sentia seu peito apertar pouco antes de atender ligações. Ela aprendeu a fazer a sequência relâmpago, percepção rápida, nomeação mental tensão, respiração dirigida por alguns segundos e um toque discreto no pulso com a frase posso lidar. Em semanas ela percebeu que o pânico antecipado reduziu. Ainda vinha de vez em quando, mas o tempo de recuperação diminuiu bastante e em situações onde antes evitava, ela passou a se expor com menos medo. Outro exemplo é José, pai de 2 filhos, que descreveu insônia causada por pensamentos que vinham a 1000 quando deitava. Para ele, a versão noturna funcionou melhor. Ao deitar, localizava o aperto no peito, nomeava a agitação, direcionava respirações mais longas à região e usava a âncora de pôr a mão sobre o coração enquanto repetia mentalmente: estou seguro no meu corpo.
Não foi imediato, e em noites de maior ativação ele precisava repetir o ciclo 2 ou 3 vezes, mas ao construir essa prática, as noites ruins foram ficando menos frequentes. Esses mini-casos mostram algo importante. A prática funciona como exercício físico para o sistema nervoso. No começo pode parecer estranho. Ao longo do tempo, a repetição cria condicionamento. É por isso que a âncora é tão valiosa. Um gesto simples e uma frase curta, repetidos em momentos de calma e de desconforto, passam a ser atalhos que o cérebro aprende a associar à sensação de segurança. Agora vamos aprofundar um pouco o porquê dessa sequência ser efetiva, mas mantendo tudo simples. Quando você percebe o corpo, em vez de se afundar no pensamento, está fazendo duas coisas essenciais. Primeiro, está desalojando a atenção do ciclo de ruminação. Segundo, está trazendo dados sensoriais concretos ao cérebro. Nomear a sensação é, do ponto de vista neurológico, uma maneira de colocar informação cognitiva sobre uma resposta emocional, e isso diminui a carga reativa da amígdala. A respiração, por sua vez, mexe com o nervo vago. Inspiração e expiração com atenção tendem a modular o tônus vagal, o que significa que você pode facilitar a transição para um estado mais calmo. A âncora cria um estímulo contextual, gesto mais frase, que, com repetição, vira um sinal rápido de segurança. Importante, não estou dizendo que a técnica vai desligar uma crise intensa ou que substitui a avaliação clínica. Em crises severas ou quando há risco para a sua integridade, procure suporte profissional. Se faz uso de medicação, não pare sem orientação médica. Estas são precauções essenciais. Vamos praticar uma segunda variação, desta vez uma versão relâmpago, útil para situações públicas. Percepção rápida, nota a atenção, mesmo que apenas um fragmento. Nomeação breve, uma palavra curta. Gesto discreto, por exemplo, encostar 2 dedos no polegar. Respiração curta, mais intencional, um par de respirações conscientes. Essa versão cabe numa fila, numa reunião, num transporte público. Não precisa fechar os olhos nem mudar a postura. É uma maneira de interromper a escalada do alarme quando não dá para parar por mais tempo. Um detalhe prático que sempre falo com pacientes é: comece praticando a sequência em momentos neutros ou levemente desconfortáveis. Se você só usar a técnica quando a crise já está alta e esperando que ela faça um milagre, a sensação de frustração pode crescer. Em vez disso, associe a âncora com momentos de calmaria também, ao tomar um café, ao escovar os dentes, ao se sentar para trabalhar. Assim, o gesto não virá apenas um sinal de aperto, mas também de segurança. Esse é o princípio do condicionamento, repetição e associação. Algumas variações úteis para contextos específicos. No trabalho, opte por gestos extremamente discretos, como apertar o polegar contra o indicador na palma. Antes de dormir, permita respirações mais longas e um foco no peito, talvez usando uma frase como um passo de cada vez. No trânsito, prefira a versão relâmpago, percepção curta, nomeação, respiração consciente curta e uma âncora mental sem movimento se estiver dirigindo. Se estiver no transporte público e não quiser contato com o corpo, use a âncora mental, uma palavra ou imagem que represente segurança. Agora quero te explicar com um pouco mais de calma cada movimento, para que você entenda a lógica por trás de cada detalhe. Isso ajuda na hora de aplicar quando a mente não colabora. Percepção é um convite à atenção sensorial. Quando você pergunta onde está a sensação, você dá dados palpáveis ao cérebro. Nomeação é uma ponte cognitiva entre sensação e linguagem. Ao rotular, você transforma um alarme caótico em algo discreto que o córtex pré-frontal pode processar. A condução da respiração é a ferramenta física. A respiração consciente tira o corpo do estado de emergência e facilita o retorno a ritmos mais vagos e reparadores. A âncora, finalmente, cria uma via rápida que, com treino, corta a via longa do pensamento e aciona a resposta de segurança quase que automaticamente. Algumas pessoas me perguntam: Ana, quanto tempo preciso praticar para sentir diferença? Não tem resposta única. Para algumas pessoas, um ciclo já reduz o aperto. Para outras, necessariamente precisa de repetição diária por semanas. Uma recomendação prática que eu dou: faz pelo menos 3 ciclos por dia, de manhã, no meio do dia e à noite, e sempre que sentir o alarme subindo. Ao final de 2 semanas, avalie: sua capacidade de recolher atenção e de retomar o controle melhorou? Ajuste a frequência conforme necessário. Lembra, consistência vence perfeição. Outra pergunta comum: e se eu não conseguir nomear a sensação? Tudo bem,
Pode começar apenas dizendo "estou aqui" ou "algo está acontecendo". O propósito é criar reconhecimento. Às vezes, consertar a palavra perfeita se transforma em mais um argumento mental e afasta a atenção do corpo. Começa com qualquer coisa. O gesto sozinho já tem efeito. A linguagem apenas potencializa. Quero agora te propor um exercício que vai além do ciclo único. 3 ciclos curtos consecutivos, pensados para consolidar a sensação de segurança. Faz um ciclo completo, como fizemos: percepção, nomeação, respiração direcionada e âncora. Depois pausa e observa. Repete o ciclo mais 2 vezes. Entre um ciclo e outro, percebe se houve mudança no ritmo do corpo, na qualidade da respiração, na clareza do pensamento. Em muitas pessoas, o primeiro ciclo dá um alívio parcial e o segundo, somado ao terceiro, aumenta a sensação de controle. Se em algum momento você sentir tontura, volta à respiração natural e para. Enquanto você pratica, pode surgir resistência, pensamentos como "isso não funciona comigo, não tenho tempo". Quando isso aparecer, trata como uma informação: "estou com esse pensamento agora", e então retorna ao corpo. A sequência funciona melhor quando a curiosidade substitui a crítica. Curiosidade não precisa validar ou invalidar, apenas observa. Voltando à metáfora do painel e do motorista, pense que cada vez que você pratica, está ensinando o motorista um novo botão de atalho para reduzir a velocidade, em vez de depender do próprio desgaste do carro. A âncora é esse botão. No começo é manual e lento, com repetição vira automático e acessível no escuro. Vou deixar aqui 2 variações práticas bem específicas que costumo passar em consultório, para que você possa experimentar em diferentes contextos. Primeiro, a versão de plataforma, útil para transporte ou reuniões rápidas. Percepção rápida, um sopro de atenção no peito, nomeação mental de uma sílaba, aperte, respiração curta, 2 respirações profundas, sem forçar, e gesto com o polegar e indicador. Essa versão cabe em 20 a 30 segundos e diminui a escalada. Segunda, a versão noturna estendida. Ao deitar, faz uma varredura corporal mais longa, nomeando 3 áreas de tensão, conduz respirações mais longas para cada área e termina com a âncora colocando a palma sobre o peito e repetindo a frase "estou seguro aqui". Para pessoas que têm insônia intensa, essa técnica pode ajudar a reduzir a agitação pré-sono, mas não substitui a avaliação de sono clínica se houver insônia crônica. Antes de avançarmos para como consolidar a âncora ao longo de semanas, que é onde muitas pessoas encontram ganhos duradouros, quero que você saiba que a prática não precisa ser perfeita para ser útil. Tolerância à imperfeição é parte do cuidado consigo mesmo. Se em algum dia você fizer apenas um ciclo antes de uma reunião e se sentir melhor só um pouco, isso já é progresso. Há ainda uma dimensão emocional que merece atenção: a culpa. Muitas pessoas chegam a pensar que se não conseguem relaxar, é porque falharam. Isso só alimenta o ciclo de ansiedade. A fórmula não é um teste de valor, é uma ferramenta. Se algo não funciona imediatamente, isso não indica fraqueza. Indica que talvez seja necessário outro suporte ou apenas mais tempo de prática. Agora que já te apresentei o método e pratiquei algumas variações com você, quero entrar num terreno prático que define como criar e fortalecer a sua âncora no dia a dia. É aqui que a técnica deixa de ser apenas um recurso pontual e passa a ser um hábito que muda a paisagem de respostas automáticas. Pense na âncora como um atalho que você treina em momentos variados, algumas repetições em situações calmas, outras em momentos de leve inquietação. Ao associá-la também a estados positivos ou neutros, você evita que o gesto se torne sinal exclusivo de perigo. Uma rotina inicial de consolidação pode ser assim: 6 repetições por dia nos primeiros 14 dias, 2 pela manhã, 2 à tarde, 2 à noite, e sempre que sentir necessidade. Em cada repetição, faça o ciclo completo. Registre mentalmente qualquer mudança, mesmo que pequena. Depois das 2 semanas, reduz para 3 repetições diárias. Muitas pessoas relatam que ao alcançar a marca de 21 dias, a âncora começa a operar com menos esforço. Reforço: isso não é regra fixa para todo mundo, mas um guia prático. Ainda assim, há situações que pedem cuidado. Se suas crises são intensas, frequentes, ou você tem pensamentos que envolvem risco, procure apoio profissional. A técnica pode ser um complemento valioso, mas não substitui terapia, psiquiatria ou intervenções emergenciais quando necessárias. Se estiver em uso de medicação, mantê-la conforme prescrição é essencial. Não pare por conta própria. Vou te contar mais uma breve história para ilustrar a construção da âncora no cotidiano.
Clara, professora, começou a usar a âncora durante as horas de intervalo entre aulas. Ela repetia a sequência em momentos de calma e também quando sentia aquele aperto antes de entrar em sala. Em semanas, o gesto que ela fazia, um toque leve no pulso, passou a ser um sinal de aterramento. Em uma semana estressante com avaliações e problemas pessoais, ela percebeu que, ao tocar o pulso, sua respiração desacelerava, quase que imediatamente, e ela conseguia entrar na sala com mais presença. Esse exemplo mostra que a eficácia costuma surgir da repetição contextualizada, não da expectativa de um único uso milagroso. A seguir, quero propor um pequeno experimento que você pode fazer durante os próximos 3 dias. Identifique 3 momentos naturais no seu dia, pode ser ao escovar os dentes, ao sentar para o almoço, ao sentar-se para trabalhar, e aplica a sequência completa nesses 3 momentos. Anota, numa folha ou no celular, como se sentiu antes e depois. Ao final do 3º dia, lê suas observações. Pequenas marcas de mudança já são sinais importantes. Se quiser, compartilhe aqui nos comentários o que notou. Isso ajuda a gente a entender como essa prática circula em diferentes rotinas. Antes de eu ir mais fundo na explicação de como integrar essa fórmula em rotinas semanais e em casos de crise mais intensa, é importante deixar claro um ponto ético. Essa técnica auxilia na autorregulação e tende a reduzir o alarme, mas não é uma intervenção curativa para condições psiquiátricas sem acompanhamento. Se você tem diagnóstico prévio, usa medicação ou sente que a angústia impede seus compromissos e relações, procure um profissional de saúde mental. Trata-se de complementar, não de substituir. Nos próximos minutos, eu quero te ensinar detalhes para fortalecer a memória corporal da sua âncora, como evitar os erros mais comuns na aplicação e maneiras de adaptar a fórmula a situações extremas. Vou contar também sobre 2 práticas avançadas de respiração que potencializam o efeito da condução respiratória, mas que precisam ser usadas com cuidado, especialmente se você tem histórico de problemas respiratórios ou vertigem. Vou te explicar alternativas seguras e simples. Porém, antes de entrar nessas técnicas adicionais, quero que você respire comigo mais uma vez e repita mentalmente os 4 passos: perceber, nomear, conduzir, ancorar. Permita-se sentir a intenção. Se houver espaço, executa um ciclo curto agora, trazendo sua atenção para o corpo, nomeando a sensação, direcionando a respiração e fazendo o gesto de âncora. Seu corpo tem memória e, com treinamento, pode aprender atalhos de calma. Ao longo dessa série de orientações, eu vou te mostrar como transformar essa prática em algo que ocupe um lugar real na sua rotina, sem perfeccionismo, apenas com consistência. Agora, antes de seguir adiante com as técnicas avançadas e o plano semanal detalhado, vou te apresentar algumas armadilhas comuns que vejo com frequência e como evitá-las. Muitas vezes a falha percebida não é da técnica, mas do contexto em que ela é aplicada ou da expectativa criada em torno dela. Um erro frequente é usar técnica apenas em momentos de desespero, esperando que ela faça um milagre imediato. Como um músculo que só é solicitado em situações extremas, o sistema nervoso responde melhor quando a prática também é exercitada em momentos neutros. Outro problema é complexificar demais a respiração. Querer fazer padrões com números e durações exatas pode transformar a sequência em mais uma fonte de ansiedade. Prefira a simplicidade, respiração dirigida, sem competições. Um terceiro desafio é não consolidar a âncora em contextos positivos. Se o gesto só aparece em momentos de crise, ele vira sinônimo de alerta. Introduza-o também na calmaria. Tendo identificado essas armadilhas, a estratégia é clara: praticar regularmente, manter expectativas realistas e adaptar a técnica ao seu contexto. Nos próximos blocos vou te dar um roteiro semanal de treino, sugestões para quando a crise estiver no pico e alternativas seguras de respiração que você pode experimentar. Vou também trazer perguntas frequentes que ajudam a desmontar dúvidas comuns e a personalizar a prática para a sua vida. Vou te pedir para, enquanto eu explico essas partes, manter a curiosidade e a gentileza consigo mesmo. Elas são parte do processo. Antes de avançar, repara se houve alguma pequena mudança desde que começamos. Mesmo um leve alívio é sinal de que a sua atenção já fez algo diferente. Se nada mudou ainda, não força a expectativa, simplesmente registra. A prática, como qualquer habilidade, demanda tempo. Agora eu vou me preparar para explicar o plano de consolidação e as técnicas respiratórias complementares. É aqui que vamos transformar o ciclo em rotina e explorar variações mais precisas para situações específicas.
Vou mostrar também exemplos de como adaptar a âncora quando você está em público, no trabalho ou sozinho em casa. Mas antes de prosseguir, uma última palavra de cuidado. Se você sentir que os episódios são frequentes ou muito intensos, busque um profissional. Práticas como estas são poderosas, mas algumas condições exigem intervenção especializada. Segura essa intenção comigo por um momento. Quero te guiar para que nos próximos passos você consiga internalizar a sequência de modo que ela esteja disponível mesmo quando a cabeça estiver acelerada. Vou te mostrar exercícios práticos e exercícios de respiração que potencializam o efeito da condução, com alternativas seguras caso qualquer uma delas gere desconforto. E então, quando estiver pronto, vamos seguir para o próximo segmento onde detalho o plano de 2 semanas para consolidar a âncora, 3 variações guiadas para situações específicas e um roteiro de manutenção semanal que cabe na rotina de quem tem pouco tempo. Vou também explicar como mensurar seu progresso sem pressões. Enquanto você respira e observa, pensa, qual foi a sensação que você nomeou no primeiro ciclo? Escreve nos comentários se quiser. Isso não é apenas para eu saber, é um convite para você praticar a atenção que transforma. Perfeito! Agora que você já sentiu um pouco da sequência e tem uma ideia do que cada passo faz, vamos ao plano prático de 2 semanas para transformar a técnica numa rotina de verdade. E a seguir eu te dou variações guiadas para situações específicas, técnicas respiratórias complementares, com alternativas seguras, dicas para consolidar a âncora no dia a dia, formas simples de medir progresso e uma sessão de dúvidas frequentes que costuma aparecer com meus pacientes. Começando pelo plano de 2 semanas. A proposta é simples e factível. Durante os primeiros 14 dias, pratique 6 ciclos completos por dia. Não precisa ser tudo junto. Espalha no seu ritmo. 2 repetições pela manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Cada ciclo pode durar de 30 segundos a 1 minuto e meio, dependendo do espaço que você tiver. Se um dia for corrido demais, faça ao menos um ciclo relâmpago. Ao fim de cada dia, se puder, registre uma linha no celular ou num caderno, o que sentiu antes de praticar e como estava depois, mesmo que a diferença seja pequena. Essa anotação ajuda a perceber o efeito acumulado. Exemplo de rotina diária na prática. Ao acordar, sente-se na margem da cama, faz um ciclo completo, percepção, nomeação, condução, âncora e escolhe uma frase curta para o dia. No meio do dia, antes do almoço, repete outro ciclo. À tarde, no intervalo do trabalho, faz mais 2 ciclos curtos. À noite, antes de deitar, realiza um ciclo estendido com respirações mais longas e a âncora sobre o peito. Encerra o dia com mais um ciclo, observando sem julgamento as mudanças. Durante esse período, procure praticar também em momentos neutros, enquanto escova os dentes, enquanto espera o café, para que a âncora seja treinada tanto na calma quanto no desconforto. Ao completar as 2 semanas, avalia. Você sente maior capacidade de interromper o pensamento acelerado? Nota diminuição no tempo que leva para se recompor após um episódio de ansiedade? Se sim, ótimo. Passa a uma manutenção de 3 ciclos por dia e use a técnica sempre que sentir necessidade. Se ainda sentir que não houve mudança, pode estender a prática intensiva por mais 2 semanas, mantendo as 6 repetições diárias ou buscar orientação de um profissional para ajustar o protocolo ao seu caso. Agora trago 3 variações guiadas e aplicáveis para contextos comuns, no trabalho, quando está na cama e durante uma crise de intensidade moderada. Vou guiar cada uma passo a passo, com linguagem curta e compassiva. Variação para o trabalho, sintética e discreta. Situação típica: uma reunião importante, notificação que disparou o alarme ou aquela ansiedade súbita antes de falar. Primeiro, reconhece que a sua mente está acelerada. Apenas isso já é um movimento importante. Percepção. Note rapidamente onde há tensão: mãos, garganta, ombros. Nomeação. Diz mentalmente uma palavra curta, por exemplo, tensão ou agitação. Condução. Faz 2 respirações conscientes. Inspira contando mentalmente até 4, expira contando mentalmente até 4, sem exagero. Se contar 4 for desconfortável, conte até 3. Enquanto respira, direciona a atenção para a área tensa, como se a respiração fosse uma lanterna. Âncora.
Escolhe um gesto quase imperceptível. Apertar o polegar contra o indicador na palma da mão, tocar a ponta da sola do sapato com o pé por dentro do sapato ou encostar a ponta da língua no céu da boca. Repetir esse ciclo 1 ou 2 vezes, mantendo discrição. Essa versão cabe numa fila, num auditório, numa sala de reunião, sem que ninguém perceba. Variação para a noite, estendida e suave. Situação: dificuldade para desacelerar ao deitar. Percepção: deitado, faz uma varredura corporal lenta. Nota o peito, a garganta, os ombros e a região do estômago. Nomeação: em voz baixa ou mentalmente, nomeia cada sensação: aperto, agitação, cansaço. Condução: leva a respiração mais longa ao peito ou ao abdômen. Inspira contando mentalmente até 3 ou 4 de forma confortável e expira um pouco mais longa que a inspiração. Permita que a expiração traga um sentimento de liberação. Não force uma respiração profunda se isso gerar tontura, mantenha a naturalidade. Âncora: coloca a palma da mão sobre o coração e repete a frase curta: estou seguro, ou posso descansar. Permanece alguns ciclos e, se quiser, repete a sequência 3 vezes. Se a insônia for crônica, lembre-se, essa técnica pode ajudar, mas não substitui a avaliação de sono especializada. Variação para a crise de intensidade moderada, um pouco mais longa e gentil. Situação: você sente a ansiedade subindo, mas não está em risco imediato. Percepção: senta-se ou apoia-se numa superfície segura. Traz a atenção ao lugar da maior tensão e permite que o corpo lhe dê informação sem julgamentos. Nomeação: nomeia a sensação com uma palavra ou frase curta, por exemplo, assustado, sobrecarregado. Condução: executa séries de respirações dirigidas, inspira com atenção ao local da tensão, expira deixando sair um pouco mais do que entrou. Se a respiração for muito rápida, volta à naturalidade, não segure a respiração. Repete esse ciclo por 3 a 5 vezes, observando diferenças. Âncora: usa um gesto com sentido e mais robusto. Colocar a mão no peito, segurar o próprio pulso com a outra mão ou encostar a palma na coxa e repete a frase de segurança. Depois do ciclo, dá-se alguns minutos para observar e avaliar se há necessidade de buscar suporte adicional. Agora, 2 técnicas respiratórias complementares que costumam potencializar a condução da respiração, com alternativas seguras para quem sentir desconforto. Lembrando, se você tem histórico de problemas respiratórios, hipertensão ou tendência a desmaios, converse com um profissional antes de experimentar variações mais profundas. Primeira técnica: respiração em sopro longo, sighing breath. É uma respiração que começa com uma inspiração natural, seguida de uma expiração longa e audível, como um suspiro controlado. Faz bem para liberar tensão acumulada dos ombros e do peito. Como aplicar? Inspira de modo confortável e solta o ar numa expiração um pouco mais alongada, deixando sair som se estiver em um lugar privado. Repete 2 ou 3 vezes. Se a expiração longa causar tontura, reduz o comprimento da expiração ou volte à respiração normal. Segunda técnica: respiração em caixa suave, box breathing suave. Imagine 4 fases iguais: inspiração, pausa curta, expiração, pausa curta. Conta mentalmente 4 tempos para cada fase, ou 3, se 4 for desconfortável. Não force, a intenção é regularizar o ritmo, não criar tensão. Se sentir formigamento, tontura ou falta de ar, interrompe e respira normalmente até se recompor. Uma alternativa mais segura é fazer ciclos sem pausas, apenas inspiração e expiração guiadas, mantendo sempre conforto. Um cuidado prático: muitas pessoas tentam padrões muito rígidos, e aí a respiração vira mais uma fonte de ansiedade. Prefira sempre a versão que seu corpo aceita com facilidade. O objetivo é tornar a respiração um instrumento de cuidado, não uma obrigação estressante. Vamos falar sobre consolidar a âncora. A âncora é poderosa porque transforma uma sequência em automatismo. Para isso funcionar, é preciso treinar associando o gesto e a frase a momentos distintos, especialmente a momentos de calma. Algumas estratégias simples. Vincule o gesto a rituais já existentes. Após escovar os dentes, antes de abrir o computador, ao tomar o primeiro gole de água. Use lembretes físicos nos primeiros dias, um post-it no espelho com a palavra da sua âncora, ou um alarme discreto no celular com a mensagem âncora.
Pratique a âncora propositalmente em momentos de prazer ou neutralidade, ao ouvir uma música que gosta, ao tomar um café ou ao caminhar. Dessa forma, o gesto deixa de ser exclusivamente sinal de perigo e passa a ser também um sinal de segurança. Se perceber que o gesto se tornou sinal de alerta, ou seja, ao fazer o gesto você só lembra do desconforto, interrompe e reconstrói a associação em um contexto calmo. Faz 10 repetições enquanto está relaxado para dessensibilizar a ligação com o alarme. Como medir seu progresso de forma prática? Use uma escala simples de desconforto de 0 a 10 antes e depois de cada ciclo. Anota se possível. Pequenas reduções de 1 ou 2 pontos já são ganhos reais. Observe a frequência com que usa a técnica sem esforço e por quanto tempo permanece sentado ou concentrado após aplicar a fórmula. Outra métrica útil é a duração do retorno ao estado baseline. Se antes levava 20 minutos para se recompor e agora são 5, 10 minutos, isso é sinal de avanço. Lembre-se, progresso não é linear. Dias bons e ruins fazem parte. Agora, vamos desmontar armadilhas e erros comuns que sabotam a aprendizagem. Primeiro, a expectativa de milagre imediato. Quando alguém espera que um ciclo apague toda a ansiedade, a decepção pode aumentar a sensação de fracasso. Em vez disso, espere pequenas melhoras e celebre-as. Segundo, complexificar demais. Instruções com números rígidos, padrões de respiração sofisticados ou frases longas tendem a distrair. Simplicidade é amiga da consistência. Terceiro, autojulgamento. Pensamentos como "isso não funciona comigo" são informativos. Aceita-os e retorna à prática com curiosidade. Quarto, depender apenas da âncora em momentos extremos sem praticá-la em calmaria. Recondicione a âncora com repetições em momentos neutros e positivos. Vou compartilhar mais 2 mini-casos para ilustrar as nuances de aplicação. Fernanda é advogada e, depois de começar a prática, percebeu que o simples gesto do polegar contra o indicador já diminuía a sensação de sufocamento ao abrir e-mails tensos. Ela combinou a prática com notas no caderno de trabalho. Ao final do dia, escrevia uma linha sobre quantas vezes usou a técnica e qual foi o resultado. Esse registro simples a encorajou a manter a repetição. Ricardo, que faz transporte rodoviário, não podia sempre parar. Para ele, a versão mental da âncora foi transformadora, uma palavra curta repetida em silêncio enquanto guiava. Ele relata que em viagens longas conseguiu reduzir episódios de inquietude noturna ao praticar a rotina antes de deitar. Agora algumas perguntas frequentes com respostas práticas. São 4 respostas que costumo dar em consultório. 1. Posso usar a técnica se tomo medicação ansiolítica ou antidepressiva? Sim, a técnica é complementar. Não interrompa a medicação sem orientação do profissional que te acompanha. Muitas pessoas usam ambos, medicação para suporte e práticas de autorregulação para ampliar o repertório de enfrentamento. 2. E se eu não conseguir focar mesmo com as instruções? Começa com micropassos. Perceber pode ser apenas notar que algo está acontecendo. Nomear pode ser algo ou não sei. O gesto sozinho já tem efeito. Não transforme a dificuldade em mais cobrança. Trate-a como informação e repita com gentileza. 3. Quanto tempo leva para a prática começar a funcionar? Não há prazo único. Algumas pessoas relatam alívio imediato, outras precisam de 2 semanas de práticas diárias. A recomendação de 6 ciclos por dia nas 2 primeiras semanas é uma forma de acelerar a consolidação, mas adapta-se conforme sua rotina. 4. A técnica funciona em crises intensas? Ela pode ajudar a reduzir a intensidade em crises moderadas, mas não é garantia em crises severas. Se há risco de autolesão, pensamentos suicidas ou descontrole que ameace sua segurança, procure um serviço de emergência ou um profissional de saúde mental imediatamente. A técnica é um complemento, não um substituto de intervenções emergenciais. Quero também falar de como adaptar a técnica a diferenças individuais. Se você tem um corpo que reage com tremores, opta por gestos que não aumentem a sensação de movimento. Se a tensão fica na garganta, usa a respiração dirigida ao peito e a frase curta "estou aqui". Se a sua mente é extremamente tagarela, evita buscar a palavra perfeita. Um "aqui" ou "agora" já bastam. Respeita seus limites físicos e emocionais.
Algumas sugestões práticas para tornar a prática sustentável. Marca pequenos lembretes no telefone nos primeiros dias. Combine com um amigo ou parceira para praticarem e trocarem impressões. Usa alarmes com mensagens gentis do tipo âncora e, depois de 2 semanas, reduz para lembretes esporádicos. Se quiser, registra áudio curto no celular com a sua própria voz guiando um ciclo. Ouvir sua voz pode ser reconfortante e aumentar a familiaridade. Sobre a âncora verbal, escolha frases curtas e com significado. Exemplos que funcionam: estou aqui, posso lhe dar, um passo de cada vez, segurança agora. A frase precisa ser coerente com sua experiência. Se estou seguro soa falso e aumenta o conflito interno, escolhe algo mais neutro, como aqui agora ou posso respirar. A coerência entre gesto, frase e sensação é o que cria a associação neural. É importante também evitar alguns atalhos que parecem práticos, mas minam o processo. Não transforme a âncora em uma desculpa para evitar situações desafiadoras sistematicamente. Usar a técnica para ganhar estabilidade é uma parte saudável do enfrentamento, mas a exposição gradual a situações tem papel quando o objetivo é ampliar a tolerância. Se a evitação persiste e interfere na vida, procure orientação terapêutica. Agora, uma orientação sobre a manutenção após o período intensivo. Muitas pessoas encontram equilíbrio mantendo 3 ciclos por dia e usando a técnica on-demand. Outras preferem manter uma sessão de prática diária mais longa, por exemplo, 2 ciclos completos pela manhã e uma prática noturna mais estendida. Ajuste conforme a sua necessidade e agenda. A chave é encontrar um padrão que você consiga repetir sem que vire obrigação pesada. Antes de encerrar, reafirmo algo que já disse no começo. O título usa a palavra infalível, porque essa sequência costuma ajudar muitas pessoas. Ainda assim, resultados variam de pessoa para pessoa. Não prometo cura universal, nem substituo a avaliação clínica. Se suas crises são intensas, prolongadas ou envolvem risco, busque um profissional de saúde mental. Se fizer uso de medicação, mantenha conforme prescrição médica. Para finalizar, um exercício prático de fechamento que recomendo fazer agora. Respira comigo com intenção. Lembra os 4 passos. Percebe onde está a atenção, nomeia, leva a respiração para essa área e cria a âncora com um gesto e uma frase curta. Faz um ciclo completo agora, com gentileza. Observa o que muda, sem julgar. Se essa fórmula te deu algum alívio ou se você acha que pode ser útil para alguém que vive cansado da própria mente, compartilha com essa pessoa e salva este conteúdo para praticar quando precisar. Se quiser, conta nos comentários qual palavra você nomeou agora ou qual variação pretende testar. Isso ajuda a construir uma comunidade de prática que se apoia. E por fim, se sentir que precisa de suporte além desta técnica, procure um profissional de saúde mental para um acompanhamento personalizado. Eles podem integrar essa prática a um plano terapêutico completo. Cuide-se com gentileza. A prática é um caminho, não um veredito. Eu sou a Ana Beatriz e foi um privilégio te guiar por esta sequência. Se quiser continuar experimentando, volta aqui e pratica de novo. Compartilha este vídeo com alguém que precisa. Salva para praticar outra vez. Nos vemos em breve.